gente! Oi, voltei! Me bote no paredão! Eu quero sair! E aí, galerinha? E aí, cara pálida? Tô aqui no sofá da minha casa recebendo ela, Mariana Goulart. A Mari, meu amor. Beijo. O que foi, amor? Nada. Mari está envergonhada. A Mari é uma outra pessoa na frente das câmeras. E a gente vai conversar com ela sobre medicina, né? A Mari que já tá se formando em dermatologia. Podia, né? A Mari, gente, ela, enfim, né, meu amor da minha vida, está querendo cursar medicina. Largou toda a vida dela por esse sonho. Então hoje a gente vai conversar com ela sobre essa experiência, né? Como é que é ser uma medibulanda no Brasil. Tudo bem, Mari? Tudo bem. Ó, esse microfone aqui vai ser um microfone que eu vou passar assim, tá? Mari, então, te apresenta e conta pra galera como é que tu chegou nesse estágio da vida que tu tá cursando cursinho, né, pra medicina. Eu acho que quando a gente tá na escola, assim, não nos dizem que quando a gente vai pra faculdade, a gente tem que pensar especificamente no que a gente quer fazer como profissão. A gente pensa, vou me livrar da escola e vou fazer uma coisa que eu gosto. E aí foi o que eu fiz. Eu entrei numa faculdade de letras, porque eu gostava muito de ler, mas eu sempre, desde criança, sabia que eu não queria ser professora. E, obviamente, quando eu cheguei no momento de ser professora, eu detestei. Assim, muito lindo o que o Henrique faz, mas não é pra mim. E aí, enfim, eu larguei tudo e decidi então que eu ia estudar. A gente sabe que medicina é um curso concorrido e eu decidi que eu ia estudar, usar o meu tempo pra isso. E aí, E tu tinha esse sonho, né? foi sempre um sonho que eu tive, mas eu sempre tive também a autoestima bem baixa. Então eu achava que eu não tinha capacidade para isso. Daí Porque eu é muito desisti. difícil passar. Porque é muito difícil eu passar. E eu também nunca pude, assim, pensar em pagar uma universidade privada, que teoricamente é mais fácil. A gente sabe que não é tão mais fácil. Mas, enfim, então eu precisaria de uma universidade federal, que já é difícil, como pra qualquer curso. Então foi tudo isso. Tá, e esse é qual ano que tu tá já tentando? É o meu 3º ano já. Então a Mari já tá no 3º ano, mesmo depois de ser professora, de ter uma formação. Ou seja, é muito difícil, né, amor? Em qualquer contexto é difícil. Saindo da escola, sendo formado. Não é uma situação fácil, né? E aí, Mari, você já foi aprovada em alguma faculdade? Já fui em universidade privada. Mas daí, né, assim, só pela alegria. E o que você diria pra quem tá nos assistindo e quer medicina e também tá na tua situação de que não consegue ter, né, cursar, né, uma faculdade privada? Eu acho que não dá pra desistir. Se organizar com o tempo que tem. Eu sei que nem todo mundo pode fazer o que eu fiz, assim, ter o privilégio de fazer isso. Mas é acreditar. Se é o sonho de verdade, vale a pena buscar, porque pensa que é o que vai ser a vida inteira, né? É o futuro da tua vida. Todos os teus anos, se vai ser os anos infelizes, é meio triste. Mari, quantos anos tu tem e quantos... Ai, acho que a gente pode pular. Não, acho que é importante. Mari, com quantos anos tu começou a pensar em fazer medicina? Bom, eu decidi com 18 anos que, assim, que eu queria muito fazer medicina, que era o meu sonho. Mas, enfim, tudo isso de não fazer. E aí, quando eu entrei na Letras, nos meus 2 últimos semestres, que é na URGS aqui, é onde a gente entra mais em sala de aula mesmo, tem os estágios, foi que eu vi que, bom, letras português não era pra mim. E aí eu fui atrás de outras coisas. Eu cheguei a tentar transferência interna, trocar de curso na faculdade, né, pra arquitetura. E aí eu não tive coragem de trocar. Mas aí quando eu me formei, então em 2019, eu decidi, bom, é isso. Aí, enfim, foi isso. Tá, e quantos anos tu tinha? Eu tinha 20... Eu tenho quantos anos agora? 26? Eu tinha, acho que 24? 23, né? 23? Eu não sei. Vocês podem ver que meu forte 23. não é matemática. A Mari tinha 23 anos, né? E decidiu mudar de vida. Mari, como é que é a tua rotina nesse dia a dia de medibulanda? Eu faço cursinho presencial, então eu vou pra aula todos os dias. Aulas presenciais, né? Não só online, porque eu não me adaptei ao sistema online nos últimos tempos. E eu tenho aula, assim, de conteúdo das 8 da manhã às 5 da tarde. E aí eu fico, assim, idealmente, não, obviamente não é sempre que dá, até umas 8h30 estudando também. É isso. Tu fica das 8 às 8, 8h30 no cursinho. E tu tem 1 hora de almoço. Tenho 1 hora de almoço, eu tenho um intervalo de 20 minutos de manhã. Ai, perdão. Tem 1h10 e 20 de almoço, intervalo de manhã de 20 minutos. E no final do dia, assim,
também dá uma... Porque acaba, assim, tem aquela coisa de sair da sala e ir pro outro espaço de estudo, então ainda tem essa pausinha. Mas eu não gosto, por exemplo, de parar, assim, saio da aula, venho pra casa e fazem, porque eu paro. Então o que eu faço ultimamente é ficar no espaço do cursinho que eu faço pra poder já engrenar. Porque se eu parar, eu sei que eu não volto. E daí eu procrastino. Então tu estuda umas 10 horas por dia, sendo que a maior parte dessas horas é em sala de aula. É em sala de aula, é isso. Tu não estuda muito, então, fora da sala de aula. Eu estudo, mas eu acho que assim, pra quem tá estudando pra medicina, o importante é fazer com que o estudo seja menos quantidade e mais qualidade. Não adianta nada mesmo, por exemplo, sentar a bunda e assistir uma manhã inteira de aula se não consegue prestar atenção. Vai pro lixo essa aula. Ou também não adianta pegar lá no final do dia e fazer 50 exercícios, errar 20 e nunca mais corrigir aqueles exercícios. Então é mais assim, ter consistência e qualidade no que tá fazendo, aprender de verdade, do que muitas horas e muitas horas. E no final de semana? E no final de semana, assim, não rendendo muito. Mas o... Por que será? Porque tem o Henrique! Quem é esse cara? Eu tenho uma lista de final de semana que a gente faz intercalo modelo URGS, que é o vestibular que tem aqui, então que são questões mais objetivas, mais ou menos tipo o que tem nessas universidades privadas. E são 125 questões e Enem são 90 questões, então vai intercalando questões modelo Enem e questões modelo URGS. Mas eu também estudo, eu tenho um atendimento especial de química, porque eu sou bem ruim em química, no sábado de manhã. E assim, como é que tu fala pra quem tá te assistindo e quer o que tu quer, essas outras coisas além do estudo, né? É importante ter lazer, é importante dormir bem. O que tu pensa, assim, que tu também desprende um pensamento para eu preciso fazer isso, né? Porque a gente sabe, eu preciso estudar. Mas o que mais uma medipulanda precisa? Olha, uma coisa que eu não faço, mas que assim, se a pessoa for uma pessoa massa, faz alguma atividade física. Eu sou o sedentarismo em forma de ser humano. Verdade. Então, assim, não sou um exemplo nisso. Mas eu diria, faça exercício. Uma coisa que eu fazia mais no começo do ano, que eu não consegui manter por causa do cansaço, eu fazia yoga todo dia de manhã. E fazia muita diferença no que eu rendia ao longo do dia. Então, isso é uma coisa massa. Por que tu não volta? Porque eu acordo bem cedo, e daí eu não tô conseguindo acordar ainda. Mas são metas. Ponham metas. Essa é a nossa briga diária, gente. E o que mais? O que tu perguntou mesmo? O que tu pensa assim, eu preciso fazer, entende? Eu acho que se alimentar bem, dormir bem é muito importante, porque não tem como, assim, prestar atenção sem dormir e sem aquela coisa da neurociência, que o cérebro processa conteúdo depois que tá dormindo, enfim, durmam bem. Mas eu acho que cada um, não é assim, dorme X horas. Dorme o número de horas que for necessário pra ti. Porque eu, por exemplo, só que eu dormo muito. Então eu preciso dormir. Se eu não durmo, as minhas 6, 7, 8 horas, assim, eu não rendo. 12, 6, 7, 8, 12. Às vezes eu durmo 13 horas emendando, assim, quando eu tô muito cansada. Mas aí é se conhecer. E Mari, conta um segredinho pra quem tá nos assistindo. Peraí, que tem uma outra coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer, que é ir no psicólogo. Importante! Porque a gente se cobra muito. Muito! E daí não rende, assim, tipo, acho que dá uma ajudadinha na mente. E tem psicólogos que são especializados em vestibulandos, né? Tem o psicopedagogo, ou faz um acompanhamento melhor. Até vai te dar dicas de estudo, de como melhorar especificamente pra ti e tudo mais. Eu acho que é bom, porque não adianta tu saber o conteúdo, chegar na hora da prova e dar um branco. Então... tu fica muito nervosa em prova, Mari? Na verdade, não. Uhul! Mas não adianta não ficar nervosa, eu não... Não dá o branco, eu só não sei mesmo. Não tem nada pra dar o branco. Não tem branco, eu não sei. Mari, conta um segredinho pra quem tá nos assistindo. Um segredinho, um macete, uma técnica só tua de estudos. Te amar. Não! Não sei, eu não tenho, assim, nada muito... Eu faço flashcards, por exemplo, que é uma coisa que eu faço que faz diferença. Eu mantenho meu caderno muito organizado. Eu antes fazia resumos e eu acho que nesse momento não tava sendo produtivo pra mim. Então, sei lá, procurar uma coisa que sirva pra ti, não pra todo mundo, assim. Tu não tem nenhum segredinho de estudos? Tipo assim, isso eu aprendi assim comigo mesma fazer
em determinada disciplina e é muito bom. Tem duas coisas, eu acho, que fazem a diferença. E uma é, assim, ler um pouquinho o conteúdo antes de assistir a aula. Me ajuda a concentrar bastante. E, assim, eu saber o que eu tenho de dúvidas. Principalmente, por exemplo, biologia, que é uma coisa que tem muito nome, muita coisa técnica. Às vezes eu ajudo a organizar as coisas na cabeça. E não esquecer de revisar. Eu acho que isso é importante também, porque a gente deixa isso de lado, assim. Isso tanto o conteúdo em si, quanto o erro. Então não adianta fazer as coisas e deixar. Eu acho que isso de aprender a olhar os erros. E às vezes tu faz aquela coisa caminhando que as pessoas não podem te atrapalhar. De falar sozinha. Que tu vai fazendo o recalculando lá o... Não, é que eu reviso os conteúdos da aula falando. Então eu falo comigo mesma sobre o que eu obtive em aula. Daí, tipo, é uma revisão do conteúdo. Aí eu não posso interromper, nem falar com a criatura. É que daí eu perco a linha de raciocínio, entende? Daí eu tenho que pensar assim, pegando palavras-chave, assim. Tipo, hoje eu tive aula de verbos. E daí eu lembro que eu tive nas aulas de verbos, eu tive o indicativo, o subjuntivo, o imperativo, aí o subjuntivo. Aí eu tenho que fazer as conexões. Mas tu não é formado em letras? Aí o Henrique fala... Sim, mas eu sou Deus, por acaso? Tô brincando. E daí se o Henrique fala, eu perco a linha de raciocínio. E como é que é a tua redação? Como é que é a tua redação? Eu acho que a redação é um dos meus pontos fortes, assim, porque eu não tenho medo dela. É a primeira coisa. Todo mundo diz assim, eu tenho medo da redação. Não tenho medo da redação, não. Eu vou lá e eu faço o que tem que fazer. A redação do Enem é quase uma receita de bolo. Mas é verdade, assim, não a estrutura do texto. O que o Enem quer da gente. Tipo, o Enem a gente sabe exatamente o que o Enem quer. Que tenha dados, que ele seja um texto planejado, que tenha lá na proposta de intervenção 5 elementos. Então tem essa coisa prévia. Claro que não é fácil, mas é não ter medo do texto. E eu acho que é isso. E tu faz redação toda semana? Eu tento fazer toda semana, eu tenho um tempo em aula pra fazer, o que é muito bom. Então, manter um horário no cronograma para a redação fixo pra isso ajuda bastante. A partir dos temas do cursinho. A partir dos temas do cursinho. E simulado, meu bem? Como é que tu tem feito? Eu fiz pouco, eu só fiz um simulado esse ano. Só um? Só um. Não tem que fazer mais, não? E aí... Por que tu fez só um? Porque eu só tive um no cursinho, daí eu fiz do cursinho. E eu fiz um simulado de química, pra não dizer que eu não fiz mais nenhum, eu fiz um simulado de química. Vai ter um agora em final de julho, mas que daí são as propostas do cursinho. Só que tem isso também de ter as questões do Enem, que eu faço no final de semana, né? Então tem essa lógica. Mas eu quero colocar no meu cronograma agora, vai entrar refazer provas do Enem, mais do que simulados. E qual é pra você a matéria mais difícil, meu bem? Química é o inferno. Satanás desceu na Terra pra criar a química. Mas você não gosta. É difícil, é impossível. É impossível. E como você lida com essas dificuldades? Eu tento dizer que não é difícil. Eu não sei, porque ano passado foi o que eu mais estudei, foi o que eu fui pior. Então eu não sei. Eu só tento, assim, dizer, vai dar certo. E eu tento não odiar. Eu só acho que é difícil. Se eu pego ranço de uma coisa, não... A gente percebeu. A gente percebeu. Se eu pego, assim, tipo, muito ódio da coisa, aí eu não estudo a coisa. Mari, encaminhando a nossa conversa pro final... Você falou algumas vezes do vestibular da URGS, etc. A gente sabe que existem várias universidades hoje no Brasil que têm os seus próprios vestibulares e que as portas de entrada são diferentes, né? E isso é uma pergunta que muitas vezes aparece pra mim, do tipo, prof, é mais fácil eu entrar pelo Enem, ou eu entrar pela URGS, ou eu entrar pela Federal do Paraná, ou eu entrar por não sei onde, né? Federal de Santa Catarina, USP, não sei o quê. Então, cada estado tem a sua universidade, e muitas delas ainda mantêm, né, o seu vestibular. O que tu fala pra essa criatura que quer entrar, pode ser em medicina, mas pode ser em outro curso, em relação ao Enem, em relação aos vestibulares? É mais fácil o Enem? Nem sempre? Tem pesos são diferentes? Como é que é a tua experiência em relação a isso? Tá,
É bastante coisa essa pergunta. Mas aí a gente pode ir. Mas, assim, vamos por partes. Acho que a primeira coisa é conheça a prova da universidade que você quer fazer ou a prova que você vai fazer. Eu, particularmente, mas é uma coisa muito particular, acho o Enem mais fácil. Eu não tô dizendo que ele é fácil, ele é menos difícil do que a URGS. Porque a prova da URGS é uma prova mais objetiva, conteudista. Então, ou tu sabe ou tu não sabe. O Enem, tu tem algumas questões que tu consegue dar não uma enrolada, mas que a questão em si te ajuda a Mais interpretativo. ajuda a desenvolver o conteúdo. Então é isso, é uma facilidade que eu tenho. Então acho que tem muito isso. Agora, sobre ser mais fácil, ser mais difícil, é isso, então, de se conhecer, mas nenhum dos dois é fácil. Nem vestibulares, nem o Enem. Outra coisa é conhecer o que tá acontecendo, assim, o cenário como um todo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a URGS, ela tem peso. Ciências da natureza vale mais do que História, humanas, do que matemática. Matemática, por exemplo, é o que menos tem peso aqui, tá? Mas isso depende de cada universidade. Então, se tu procurar lá no Google, acho que é alguma coisa de adesão da universidade que você quer. Pro Enem, vai ter o peso. É o termo de adesão. O termo de adesão, vai lá, tem todos os cursos e os pesos. Então é importante conhecer o que acontece, porque daí outras universidades aqui também não tem. Então a tua dica é conhecer bem a prova e se conhecer pra ver com qual prova você dá match. É. Show! Então é isso? Eu acho que é. Então, carinha pálida, essa foi a entrevista aqui com a Mari. Deixa o teu comentário se você quer saber alguma coisa da Mari. A Mari também tá sempre aparecendo lá. Eu, né, vou assim, quando ela tá estudando, eu faço uns stories com ela. Ela dá dica pra medibulando, fala um pouco dela lá no meu Instagram. Tá aqui, ó, @prof.henrique_araújo. Fala aí, Mari, te despede. E fala o que você quiser. O espaço é todo seu. Eu não sei, acho que boa sorte pra... Obrigado! Ai, te cantar, ordinário! Acho que boa sorte pra todo mundo que tá tentando, não desistam. E é isso, tchau. Beijo!